Sejam muito bem-vindos a mais um Propósito Cast, entrevistando pessoas comuns com histórias extraordinárias. Está gravando mais um episódio do Propósito Cast. Estamos aqui junto com a Maria. Oi, galera. Uau. Que oi? Uau. 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 Vamos começar aqui já falando sobre os nossos patrocinadores, né? A Rádio Resgate é uma ótima rádio. Não, é a melhor rádio cristã que existe, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir, é só lá na Apple Store, né? App Store, e baixar lá. A Não Rádio só na App Resgate. Store, né, galera? Tem no os site aplicativos também, de baixar. Tem o site. Tem no também. site. Tem no Instagram, Rádio Underline Resgate, né? Vai lá, segue eles pra não perder nada, né? E estamos aqui com duas convidadas muito especiais, né? A Sarita. Oi, galera, tudo bem? Que é um privilégio estar aqui no Propósito Cast. E eu quero falar uma frase que eu sempre falo. E aí, animados para mais um podcast? E estamos aqui com a Laís. Oi, gente, tudo bem? Eu tô super animada pra isso e que Deus possa falar através da gente, possa falar no coração de vocês. Amém. Amém? Glória a Deus. Eita. Ó, caneca Essa é nova. crente, hein? Olha as caneca nova, gente. Que caneca maravilhosa. Nosso Nossa. café. Nossa, É nosso cafezinho. Nossa, Ó, café de Vai. adolescente. Esse é café de crente, tá? Esse é o café do crente. esse aí tá já ungido ali, Esse né? Esse aí já tá ungido. Começa com e termina com você já sabe. E bora lá começar com mais um tema muito top, né? Chamado graça. Aleluia. Vocês já ouviram na igreja de vocês, se você não congrega em uma igreja, vai, né? Bora congregar. Vai, Bora, gente, bora, vai lá. Vamos. Isso E aí. o tema é graça, né? Tem tanta coisa pra falar sobre graça. Muita né? coisa. Muita Tema coisa. muito amplo, né, galera? É, principalmente a Sara. Vai Se quiserem comprar o livro dela, Aleluia. Um dia Na, irei inscri... receber. na... Amém. na Recebe, descrição. Recebe, vai. Eles me descrição. convidaram no podcast, eu entendi que era um livro. Acho que eu confundi. a gente vai deixar um link na descrição. Se vocês quiserem doar dinheiro pra ela fazer o livro, assim. Ela já Isso. tem o livro escrito, só precisa da Isso. verba. Aleluia. Glória a Deus. Então, e antes de começar, ela ficou aqui uma meia hora só falando sobre graça. verdade. Olha, só. Isso aí. já aprendemos mais do que... Glória a Já Deus. tinha dado um podcast, já, Né, né? então. Já tinha falado. Amém. Só faltou gravar, né? Bora pra primeira pergunta, que é uma pergunta muito ampla, né? Mas é a pergunta meio básica. O que é a graça? Então eu vou começar, né? Eu acho que a pergunta o que é graça, ela em si, como a Maria falou, muito ampla. Só que eu gosto de começar com a pergunta o que não é a graça. Porque eu acho que a gente parte de um pressuposto do que o que é realmente aquilo que Cristo Jesus fez naquela cruz por nós. O que foi esse sacrifício, toda aquela entrega por nós, sabe? Então eu gosto de dizer que a graça ela não é permissiva. A graça ela não é uma liberdade para a libertinagem. Então a graça não é uma desculpa para o pecado. Na verdade, a graça ela é uma capacitação para vencermos o pecado todo dia. Tem uma frase de John Wesley que eu gosto muito, que eu quero citar aqui, que ele vai dizer assim, ó: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então eu gosto de dizer que a graça ela é uma em si, contudo ela tem uma revelação progressiva. Então quando John Wesley ele fala que a conversão vai tirar o cristão do mundo, ele tá dizendo que esse é o primeiro aspecto da graça, onde não há mais condenação. E eu gosto de chamar de graça da libertação, porque a gente é livre do pecado. Mas quando o John Wesley fala que é a santificação que tira o mundo do cristão, eu entendo que essa é a graça da capacitação, que é a graça após a conversão, onde Jesus, por meio do seu Espírito Santo, vai nos santificando diariamente. Então ela não é ela é super ao contrário à libertinagem. Na verdade, ela é uma liberdade de poder dizer não ao pecado. Então é isso que eu entendo primeiro do que não é graça. Então a graça não é permissiva. Você pode fazer o que você quiser e você será perdoado. E algo que eu aprendi recentemente é que a gente não pode ver como perdoado. Por quê? Porque quem é perdoado é porque sempre comete o mesmo pecado. A gente tem que ver com o perdão de Deus, que foi aquela cruz. A gente precisa se arrepender. Não que a gente não vai mais pecar, porque não, a gente é humano. Só que não cometer sempre aqueles mesmos pecados, sabe? Então a graça nos capacita a sermos extraordinários nesse mundo. E eu acredito muito nisso. Por isso que eu amo esse tema. Porque é isso que faz a gente ser diferente, ser luz. Né? Tem uma coisa
que sempre em paredes da rua e tal, né? Que tá dizendo assim, eu vi, né? Eu vi parede ali da esquina ali que tá assim, ó. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, né? Eu acho que isso aí, podemos dizer, que isso aí não tá na Bíblia. Desde aonde que tá na Bíblia, né? E tem uma coisa assim, Deus, não que odeia o pecador, né? Aqueles que pecam, né? Só que é uma criatura, né? Não é filho, né? Realmente, quem é filho de Deus é aquela pessoa que tenta sair do pecado, né? Que tenta não cometer aquele pecado, né? Aquela vontade realmente de sair, sabe? Aquela, tu tá puxando ali pra não entrar, né? E algo que eu acho legal é que na minha sala eu falei que eu não sou religiosa, eu sou cristã. E eles falaram, qual que é a diferença, Sarah? E eu falei, sabe um exemplo simples? É que o religioso vai falar assim, eu não posso pecar, eu não posso beber, eu não posso me prostituir. Mas o cristão fala, eu não quero. Sabe? Eu não quero. Não é porque eu não posso. Porque Paulo disse, deixou muito claro que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Então o cristão, ele vai falar, não, eu não quero. Porque eu sei daquele que me amou e me fere quando eu firo a sua santidade. Então isso é o verdadeiro cristianismo. Porque Jesus não veio apresentar uma religião. Jesus veio apresentar o reino de Deus. Então é isso que a gente precisa entender. E eu acho que antes da gente continuar, vamos deixar a Rosa falar isso. Porque senão a gente já falou. Então, assim, a Sarah, ela falou o que não é a graça, né? Então, assim, a graça de Deus, ele é o favor imerecido. Então, toda vez que eu lembro de graça, eu lembro de amor. É assim, porque a graça, ela é um favor pelo amor, né? Como você tinha dito antes, Sarah? Eu falo que a graça, ela é a manifestação do amor. Isso. Na pessoa de Jesus Cristo. A personificação da graça é Cristo, né? Então, assim, pra mim, quando você ama alguém, tipo, quando você ama uma pessoa, você vai seguir aqueles preceitos. Então, assim, tipo, você não vai querer ferir ela, nem nada do tipo. Deus, ele nos deu a graça, mas como a Sarah disse, não é só porque deu a graça, perdoou a gente, que a gente pode sair fazendo o que a gente bem entender. Porque o perdão não é pra isso. Porque aquele que pede perdão e continua cometendo os mesmos erros é porque não estava arrependido de verdade. Então, assim, quando você ama Deus, você olha assim e tipo, cara, eu pequei, eu realmente não quero fazer isso. Então, ele me ama. Pela graça, ele me ama. E eu amo ele. Então, tipo, pra mim, a graça mesmo, assim, é o amor de Deus. Mesmo eu não merecendo. É um amor recíproco. Tipo, ele me ama e eu amo ele. E em resposta ao amor dele, eu não quero mais pecar. Porque o amor dele, ele é amor, mas ele também é justiça, como a Maria falou. Então, às vezes, a gente pregar só o evangelho de Deus e amor, as pessoas vão ver ainda no pecado. Mas a gente tem que lembrar que Deus também é justiça. E a justiça também é amor de Deus. É o cuidado dele. Falar, filhos, corrige. Isso, é simples assim. Qual o pai que não homem não corrige? Eu posso abrir só um parênteses aqui antes da gente continuar? Pode. Eu quero falar um pouquinho sobre o período que antecedeu a graça, que é a lei. Porque eu acho que pra gente ter seguir uma linha de raciocínio, sabe? Tipo, completinha. Pra gente ter uma macrovisão do que a Bíblia nos ensina. Vou falar uma parte bem resumida. Quem sabe um podcast 2. Deixa eu falar mais sobre isso. E eu queria ler algo que o Tony Cole, que eu acho que é assim que disse sobre a lei. A lei nunca foi dada para nos salvar, mas para nos mostrar que precisávamos de salvação. A lei nunca fora dada para nos fazer justos, mas para nos mostrar que éramos injustos. A lei nunca foi dada para nos justificar, mas foi dada para mostrar que precisávamos de justificação. E isso é baseado na minha visão lá, o que diz em Romanos 8, do 3 ao 4. Ou seja, a lei é como se fosse um espelho, sabe? Ela só encobria o pecado, ela não capacitava a gente vencer o pecado, sabe? Então eu gosto muito de dizer que a lei era uma anestesia, não era cirurgia. Porque como eu falei que a gente tava conversando aqui antes, que a lei é, na verdade... O pecado, ele não é um problema comportamental, não é um comportamento, é algo na nossa essência. É a essência adâmica que nós herdamos do Éden. Então, a gente só pode ser restaurado e capacitado a isso nascendo de novo. Eu tava até conversando com uma amiga minha que muitos cristãos vivem um cristianismo carnal porque eles querem aceitar Jesus e querem continuar a minha vida com Jesus. Não. É reaprender a viver com Jesus. Por isso que é nascer de novo. É renascer, é ressuscitar de novo e aprender a viver, é se tornar bebê e construir agora a sua vida com Cristo. E é isso que muda nossas vidas, sabe? Então, também tem um outro
filósofo cristão que eu gosto muito, que é Agostinho. Não vou falar de onde que ele é, porque eu não sei pronunciar esse sobrenome. E ele disse assim, ó: a lei foi concedida por Deus para que buscássemos a graça. E a graça nos é oferecida para que possamos cumprir a lei. Então, Cristo Jesus, a personificação da graça, é o cumprimento da lei. E quando nós aceitamos por meio da nossa fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos... a gente cumpre a lei. A gente cumpre a lei, porque ele é o cumprimento da lei. Então, acho que só pra gente entender um pouco sobre a lei e seguir adiante. Agora a gente pode voltar um pouco sobre o que é a graça. E aí, Laís, o que é a graça? Continua. Como tu falou, né? Tu falou Já a minha falou parte tudo, que eu ia né? falar. Falou tudo. Eu ia falar que realmente a graça é renascer de novo, né? Porque quando a gente recebe a graça, a gente renasceu. Porque quando Cristo ele morreu na cruz e depois ressuscitou, a gente recebeu a graça dele. Então, assim, a gente tornou a gente de novo. Então, não é só por... Ai, tá, Deus ressuscitou, os meus pecados tá lá. Mas não, você precisa negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vai. Então, assim, vai com Deus, né? Não sem ele. Porque não é como muitas pessoas acham, que tipo, ai, Deus no céu e eu na terra. Não, não é assim que funciona. É tipo, você, não importa, é Deus na terra e no céu, e essa é a vontade dele, tem que ser feita. Então, Deus, ele tem que transbordar na gente. Então, Amém. não é o que muitas pessoas acham que é, tipo, ai, pela graça eu posso fazer o que quiser, eu já fui perdoado mesmo, já levou na cruz, eu posso fazer, tô livre. Não, essa não é a liberdade, isso é uma prisão que Satanás fantasia de liberdade pra gente achar que tá livre. Então, na verdade, a verdadeira liberdade que a gente tem é quando a gente encontra Deus, porque no Éden, a árvore de saber do bem e do mal sempre esteve lá. A gente sempre foi livre. Então, só que a gente tinha escolha de escolher pegar a Eva, tinha escolha de escolher pegar o fruto ou não. Então, assim, a gente sempre foi livre, só que muitas pessoas nunca perceberam isso. E agora, hoje em dia, tipo, o pecado cada vez mais ele fantasia essa liberdade. Tipo, Que é fora libertinagem. da lei, regras, isso é que é liberdade. Eu posso fazer Eu tudo. posso fazer tudo que eu quiser, da vontade Na de verdade, Deus. você pode, mas eu não quero, entendeu? É isso. Então, assim, tipo, não é só que te faça. Tem a ver Não é com só não porque te ferir, né? faz feliz, é porque é da vontade de Deus. Não, a tua carne, ela tá pra te enganar. Sim. Então, assim, eu quero fazer Pra isso, ser vai me escravo do fazer pecado, feliz. né? Não, não é assim. E É uma ainda, felicidade mascarada, né? Isso. e ainda tem aqueles coleguinha que tenta te puxar, né? Tem aquela serpente na... Meu, não acredita serpente nisso. no É tudo Éden. lavagem cerebral. Quantas vezes eu já ouvi velho. que ela Você vai tá ser preso, Aham. você tem que sair desse lugar. Tá sendo que é tanta escravo. regra. É. Tá sendo escravo de uma religião. Isso não é verdade, De uma isso é uma crença. meia-verdade. É. Daí até que eu ouvi uma frase assim: entre a verdade do mundo e a verdade de Cristo, eu prefiro ficar com a verdade de Cristo. Sim. Então o que você escolhe? Eu prefiro a verdade de Cristo, Na entendeu? verdade, do mundo é uma mentira. Que eles acreditam que é uma verdade, né? É. E acho que em cima de tudo que a gente tá falando sobre a graça, a gente pode entender que a graça ela é mais que a consumação de Jesus lá onde ele diz Sim. em João 19. É mais que uma consumação, ela é a capacitação. Sim. E eu gosto muito de um texto que tá lá nas escrituras, em Tito 2, do 11 ao 14. Eu vou ler rapidamente. Olha o que diz assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos. Ela nos educa para que, ou seja, com o propósito de regenerados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Então, tipo, uau, que texto incrível, sabe? Eu acho que esse texto resume pra mim muito o que é a graça, sabe? E a gente fica nítido ali que a gente viver neste mundo, tem uma maneira de viver no mundo de forma extraordinária. Vivendo pela graça. É a graça de Deus. Não é sobre nós. Tipo, aqui fala assim, ó. Dedicado à prática das boas obras. Então, Jesus não nos chamou porque tínhamos boas obras, mas para que praticássemos boas obras. Então, não era sobre o que éramos, mas para que sejamos algo que nunca Pra seríamos gerarmos sem. frutos. Isso, pro reino de Deus. É tudo sobre Ele, não é sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nunca. E nunca será, né? Tem uma frase que eu carrego no meu coração que é assim, tipo, tudo que você vê de bom em mim é Cristo transbordando em mim, e tudo de ruim que você vê sou eu mesma. Então sou eu mesma agindo. Então, tipo, essa frase é cravada no meu coração. Cara, eu Realmente isso. vi essa frase em algum lugar, É, só que não eu consigo. Sabe onde? Eu acho que foi no Instagram ou no WhatsApp. Foi no Um dos dois. WhatsApp. É verdade.
Cara, e é realmente isso, né? Se vocês pararem pra pensar, né? Principalmente o pessoal ali da mídia, né? Quando tu tá realmente transbordando de Deus, é Deus tocando, é Deus trocando a letra, né? Fazendo ali. Não, certa. Que o irmão tá ali adorando e Deus aqui na mão do irmão. Se tu vê que a letra saiu Fazendo errada, mix ali é na o música. irmão. Se dá certo, é Deus. É, isso mesmo. É E verdade. realmente, quando a gente vai ali orar pra que Deus possa agir naquele culto, a gente fala assim, que não possa ser eu mexendo naquela mesa, mas Mas sim que o seja teu assim. Espírito Santo, né, me controlando É porque, naquele tipo momento. assim, também, se for... Só abrindo um parênteses mesmo, né? Tem muita gente que pensa que aquele ministério ali, eles só estão fazendo alguma coisa. Não é igual o Ministério do Louvor que tá lá, É, entendeu? Mas é É que um não existe sem o outro, é um Aham. corpo. Sim. E também, tipo assim, se for parar pra pensar, tem um esforço da gente de aprender a mexer naquilo, porque, pensa, tem de pessoal do louvor que não sabe mexer, chega ali, como é que vai mexer? Então, Eu não faço nem... O Jake tentou me ensinar a ligar uma luz, eu não sabia ligar nem a luz. mas é que é verdade, porque, tipo assim, tem tudo negócio de sabedoria, tem a criatividade também, porque, tipo assim, às vezes é passado, pode passar uma letra, mas às vezes tá fora de sequência, às vezes tá, tipo, fora de coerência também, uma letra separada da outra. Sabe o que eu então, aprendo tipo, com isso? Tipo, só abrindo parênteses com o que a Maria tá falando, que é sobre a identidade dos invisíveis aos nossos olhos, porque pra Deus eles não são invisíveis. Sim. Porque talvez ninguém veja a mídia, ninguém ligue pra mídia, mas Deus tá lá, tipo, uau. Porque quando a gente faz pra Deus, Deus não olha, ai, meu cargo, porque eu sou pastora, ai, porque eu sou... Cara, não. Independente, façam tudo pra glória de Deus. Sim. Se vocês estão glorificando a Deus, glória a Deus por isso. Então, tipo, eu acho lindo, sabe? A identidade das pessoas que estão no Invisíveis, mas elas estão brilhando pra Deus, Sim. sabe? Então, eu quero dizer, pessoal da mídia, vocês não são improváveis pra Uhum. Deus e vocês não são menores no reino de Deus. Somos todos iguais perante Deus e somos um corpo que estamos cooperando pra que a graça de Deus e o evangelho seja chegada a toda criatura. Até porque, tipo assim, às vezes os invisíveis estão mais adorando do que o pessoal que tá lá na frente no altar. É porque Invisível, o pessoal que tá na... Oh, perdão, gente. Em evidência, tem muito a cair na questão de glória pra si. Sim. Sabe? Então, eu cuido com isso. Porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que, tipo, tô muito ativa ali no 2A, né? Uhum. E eu tenho que cuidar muito com a questão do meu orgulho. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu já fui muito orgulhosa. Sobre a graça. Graças à graça. Eu fui trabalhada muito nessa área. Então eu me tornava uma pessoa muito soberba. Tipo, porque eu sou eu Ai, porque eu porque sei faço tudo. isso. Ah, Deus Não, me mas usa é e não realmente te usa. assim. E Deus precisa me esmagar nisso, sabe? Sim. Quando até, tipo, às vezes a gente até faz isso inconscientemente. Sim. Tipo assim, o exemplo que eu vou dar é que toda vez antes de subir no altar eu oro, Pai, sempre me lembra que não é sobre eu, é sobre você. Então, tipo assim, porque Bom. às vezes eu chego lá, às vezes eu posso pensar que é pra mim, entende? Mas às vezes é algo inconsciente, porque tem pessoas aplaudindo, mas elas não estão aplaudindo pra mim, estão aplaudindo pra Deus. Eu acho legal quando música aplaude junto com a igreja, entendeu? Porque ele Aham. entendeu. Ele entendeu. E pra vocês que não assistiram o podcast, o episódio do Servir, tá aqui, né? Aqui na Glória a Deus. descrição. Ó, já fez o merchan. Isso aí. Já arrasta pra cima. Arrasta pra cima com o Gil e o Gimar. E estamos falando aqui do louvor também, que também tem um podcast Com o sobre Jack, com a Gi. o Que louvor, glória. né? E assim, ó, tem uma frase muito importante, que eu sempre levo no meu coração, né? Que é sobre o altar, né? O altar é o quê? O altar é pra uma pessoa, né? Vamos voltar desde o início, por Peraí, favor. Vamos reformular. Vamos reformular a pode frase aqui. reformular. Sem problemas. Assim, ó, palco é pra estrelas. Isso. Altar é pra Adoradores. adoradores. Isso mesmo. E o altar também é bom sempre lembrar que é um lugar de sacrifício, né? Sim. Então é ali onde a nossa carne não aparece. Isso. Não Isso deve mesmo. aparecer. Isso aí, gente. E porque quem sobe lá sem sacrifício faz show. Uhum. É, sim. Isso E mesmo. aquilo acaba virando um palco. Isso. É, E é viu? sobre isso. Glória a Deus. Amém. Então, acho que é pra gente voltar ao nosso assunto de graça e pra gente já partir pra próximas perguntas. Acho que eu quero finalizar dizendo que a graça, sim, ela é uma força que nos capacita, mas também exige esforço, sabe? Nosso. Porque a gente precisa renunciar, a gente precisa cooperar com a graça, sabe? Sim. Espírito Santo, eu sei que você vai me ajudar, mas a Bíblia deixa muito claro, fugir da aparência do mal. Então, assim, eu sei que aquilo vai me fazer a pecar, eu vou lá porque Deus vai me capacitar a vencer. Não, cara, foge, sabe? Não se coloca na beira. Então, acho que é sobre a gente entender que pra gente ser diferente, a gente também precisa se esforçar e cooperar com a graça de Deus. Amém? Amém. Amém. Partindo para a próxima pergunta. Como Deus salva com sua graça? Vai lá, Laís. Tá bom. Então, Já falei assim, muito. o que
que Deus ministrou no meu coração é como ele salva com a sua graça. Primeiro de tudo, né? Vamos pegar a cruz. O que ele fez na cruz, salvou a gente com a sua graça. Mas assim, a graça foi dada a nós de graça e precisamos buscar a graça. A gente precisa buscar ela, a gente precisa buscar a Cristo. Então assim, a gente precisa ter fé que Cristo venceu por nós. Fé é a chave. Fé é a chave, isso. Fé, e a fé, tipo, quando você pratica ela. Então assim, isso é quando Deus salva a gente. Porque a gente não fez nada pra merecer isso. A gente... Cara, olha a gente, olha Deus. Ele era o príncipe lá, ele era unigênito e se tornou primogênito para que nós fôssemos os irmãos deles. Isso. Eu quero ler lá em Efésios 2, do 13 ao 18, diz assim, ó. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, a derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então, como a gente alcança a graça? Pelo sangue de Jesus. Aceitando o que ele fez por mim. Recebendo, me arrependendo. Então, como a Laís falou, é pela fé. E eu acho legal que Deus, ele nos salvou. Ele está nos salvando e irá nos salvar. Então é um processo, sabe? Sim. Quando eu aceito Cristo, eu fui salva. Mas agora a salvação é pra sempre? Uma vez salva, sempre salva? Não. Eu posso perder minha salvação. Então, Deus nos salvará, nos salvou, está nos salvando. Porque é um processo, sabe? Então a gente precisa permanecer. E como que Deus nos salvou? Com a cruz vazia e o sepulcro vazio. Uau. É isso. Então eu acredito que esse versículo que fala que Jesus é a paz, que ele derrubou os mandamentos da lei, só quero abrir uma parênteses também nesse requisito pra gente não ficar sem entender. Não é que não exista mais lei em Cristo Jesus, porque Jesus disse em João 14, agora eu não vou levar o versículo, gente, me perdoe, mas é que diz que quem me ama obedece os mandamentos. Eu acho que é o verso 14, não sei, vocês que estão com a Bíblia aí, abram aí e vejam. Aqueles que me amam obedecem os mandamentos. Então, existe ainda. Então, a gente precisa ver o que mudou quando Cristo veio, sabe? Ele é o cumprimento da lei, mas existe ainda a lei. E a principal lei que Jesus disse é: amarás a Deus sobre todas as coisas. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou querer pecar, porque eu amo ele sobre todas as coisas. E é o teu próximo. E aí entra a obediência, né? Porque não existe obediência sem amor, e o amor sem obediência. Isso. Então, graça também é obediência. Uma frase que eu quero deixar: escolham a Deus todos os dias. Não só quando vocês acordarem ou uma vez no culto e esqueçam. Não, escolham Ele todos os dias. Escolham amá-lo, porque o amor não é um sentimento, mas sim uma decisão. Então escolham amar a Deus sobre todas as coisas. Renuncie à sua carne, renuncie a você e ame Ele, porque amar Ele, assim, falando por mim, eu amo Deus, e assim, amar Ele é uma das melhores coisas. Uma das melhores não, né? É a melhor coisa, né? Que existe, porque quando eu amo Ele e Ele me ama, eu sou liberta de tudo. Isso. E eu achei muito legal isso que a Laís falou sobre decidir escolher Cristo todos os dias, porque foi isso que transformou minha vida. Porque eu acho que eu aceitei Jesus antes de realmente me converter e não ser mais convencida, sei lá, umas 5 vezes. Tipo, cada curso, todo apelo tava lá na frente. Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Só que eu não queria mudar, entendeu? Eu tava envolvida ali pela minha emoção e porque a palavra tocava. Só que se a gente não se posicionar, não adianta, sabe? Então, às vezes, eu cuido muito com falar que Jesus te ama, sabe? Porque, mas eu amo Jesus? Porque a nossa vida só se transforma quando a gente corresponde ao amor de Cristo. Então, a gente precisa entender que você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar e falar: eu preciso da graça, eu preciso que Jesus me ajude. Ele vai te ajudar, você não tá sozinho. Mas você precisa permanecer, você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa buscar. Porque a palavra diz: aquele que me procura, me acha. Então, aquele que bate, a porta é aberta. Então, a gente precisa desse bater, desse Senhor, me ajuda, desse fugir. Porque a gente tá num mundo caído. O mundo já é maligno, diz a palavra. Verdade. Então, se a gente quer viver de uma maneira diferente, a gente quer viver no sobrenatural de Deus, exige muita renúncia. Não é fácil ser cristão.
Mas pode ser leve, entendeu? Jesus nunca disse que seria fácil, mas também nunca disse que não estaria conosco. Então a gente precisa entender que sim, existirão dias que serão difíceis, mas não é impossível, sabe? Pode ser leve com Jesus. Então eu acredito que eu até me perdi um pouco do fio da meada com a pergunta que a gente tava, mas é sobre isso, sabe? Tipo, fé em Jesus e caminhar com Cristo todos os dias. Sim. Abrindo só um parênteses, tipo, falar um breve testemunho que eu tive sobre escolher a Deus, é que assim, quando eu tinha depressão, assim, já no finalzinho, eu tomava remédio, etc., Deus tocou muito no meu coração o seguinte: ei, sai daí e escolha me seguir. Não é tipo, ai, vou ficar lá porque tá confortável. Não, sai da sua zona de conforto. Jesus fala, ei, siga-me, escolha falar, eis-me aqui, todos os dias. Então, quando eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu fui curada. Então, eu sou liberta de toda depressão e hoje em dia eu não sei mais o que significa tristeza, porque eu não tenho mais isso em mim. O vazio que tinha em mim, que a depressão tomou, é exatamente do tamanho de Deus. Então, Ele preencheu isso. Então, quando eu escolhi isso, quando eu escolhi seguir a Cristo e tomei essa posição, veio sobre mim, cara, eu fui extremamente transformada. Só que, obviamente, eu tive que renunciar à minha carne. Eu tive que dizer não para algumas amizades que eu tinha, falar não para os meus desejos que eu tinha, porque minha carne queria ter ficado lá. Queria ter continuado sofrendo, queria ter continuado, tipo, chorando, agonizando de dor, queria ter continuado com as amizades tóxicas, teria continuar com fazendo, tipo, colocando uma máscara cada vez pra se moldar no grupinho das pessoas. Minha carne queria, só que eu falei, não é isso que Deus tem pra mim. Então, cara, vai! Deus é a cura, Deus é a resposta. E só, tipo, abrindo para sobre o que a Laís falou, que ela disse que ela não tem mais tristeza, né? Que ela não tem dias ruins, tá, gente? Eu tenho dias ruins, porque tá? no mundo tereis aflições, a gente é humano. Se Jesus sofreu, imagina nós, né? Então é negar si mesmo e tomar cruz. Tomar cruz, gente. Tomar cruz, vocês acham que é felicidade? Uhul! Tomar cruz não é. É morrer, é madeiro, é assim, o evangelho. Puro e simples é isso. Nega si mesmo, toma essa cruz e siga-me. Isso é evangelho, sabe? Então, existem dias ruins que eu não estou bem, a Laís não está bem, a Maria não está bem, enfim. E Cristo muda, não. Isso que é mais lindo, porque Cristo continua sendo o mesmo nos dias ruins. E Ele continua conosco no mesmo nos dias ruins. Quer falar alguma coisa, Jay? Eu abri, né? E comecei a ler a Bíblia, né? Ó, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pega essa, hein? Assim, ó. Eu já li 1 Pedro, né? Tudinho. Só que nunca parei pra pensar. E agora que estamos falando, né? Sobre isso. Cara, eu só abri 1 Pedro e... A palavra saltou. Mano, e eu tava lendo, tá? Os capítulos. E tudo que estamos falando aqui tá em 1 Pedro, Tá né? confirmando, então. E aqui, ó, tá... Aqui tá um versículo no 4. No 4:13, né? Que fala: pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Aleluia. E cara, é isso mesmo, né? É porque não existe ressurreição sem crucificação. Yeah. Então, se eu quero ressuscitar com Cristo e participar da glória dele futuramente, eu preciso antes morrer também. Sim. Sabe? Isso que é nascer de novo, é ressuscitar com Cristo, mas é também morrer com Cristo. Então a gente também não pode pregar, vamos ressuscitar com Cristo, glória a Deus. Só que se tu não morrer, cara, não vai ressuscitar. Sim. Não vai Então a gente precisa morrer todos os dias. Ele levar a nossa cruz, né? É, Não adianta ir lá morrer e você levar a cruz. Não, tô brincando. tem que levar. Tem que levar, hein? Tem que levar. E, cara, esse tema tá sendo top demais. Glória a Deus. Né? Top demais, O olha. Espírito Santo está aqui, glória a Deus por isso. Olha, que coisa linda. A palavra diz, né? Aonde se reúnem 2 ou 3 em meu nome, ele me faz presente. Aleluia. Ele está aqui. Isso é nítido. Estamos morada, né? Então. Próxima pergunta. Encaminhando para a próxima pergunta agora. Como podemos receber essa graça? Eu acho que a pergunta de como Deus fala pra graça responde muito como a gente recebe a graça, né? Porque é por mediante a fé. É por meio de um posicionamento. Então eu me posiciono e falo, Deus, eu tô entregue ao mundo, você sabe disso, Deus, sou sincero contigo, Deus quer sinceridade. Mas eu também decido agora me entregar a ti, sabe? Então tira o mundo de mim, me tira do mundo, me salva porque eu tô perdido, mas hoje você me encontrou, né? A gente que encontra Jesus, é Ele que nos encontra. Então eu acho que a pergunta de como a gente recebe a graça é por meio de um posicionamento e decisão diária. Então eu recebo a graça que me liberta, mas todos os dias, quando eu acordo, levanto os meus olhos, eu recebo a graça que me capacita a vencer aquele dia mal.
Então, eu acho que é isso. É isso. A Sara falou, eu só vou concordar porque era isso mesmo. Alguém quer complementar? Alguém quer complementar? Augusto de fundo. Cara, Alguém quer Os complementar? nossos bastidores. Produção. Produção, quer falar alguma coisa, produção? Produção. Quer falar alguma coisa, produção? Não, pode vir aqui. Rouba não, ali da Sara. vem. Pode roubar da Sara. Ele tá, Não, tá tá tímido. Não, ele tá Gente. tímido, gente. A produção é A tímida, produção- galera. É. A produção é só atrás das câmeras. Então, indo pra próxima pergunta. Depois de receber a graça de Deus, o que devemos fazer? Vai lá, Laís. Sim, a gente já respondeu isso Aham. tudo no início, né? É, Porque tudo- depois de tudo receber só a graça tá- de Deus, a gente tem que escolher Ele todos os dias. A gente tem que estar disposta a realmente receber a graça dele. Tem que negar a gente, falar, liberta-me de mim, enche-me de ti. Então, assim, para que essa graça transborde, então, é escolha. É fé em ação, em escolher ele. É graça, então é isso. Não, a gente falou um monte já, a gente já respondeu as perguntas já. Né, então? A gente preveu aqui. Eu quero ler, então, Efésios 2, 5 ou 10. É como que viver depois que recebeu a graça, né? Porque eu sou meio Dory, gente, eu esqueço. A Bíblia diz assim, ó. Que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ou seja, não é por méritos, é por graça. Sim. Isso aí. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Olha que lindo. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça. Uau! Revelado na bondade que demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva, dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, acho que eu quero focar nesse 10 aqui que diz assim, ó, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, acho que eu posso dividir esse versículo em duas partes. Criados em Cristo Jesus. Então, quando eu nasci de novo, eu fui criada em Cristo Jesus. Eu não fui criada pelos meus pais, Sim. por uma causa de uma relação amorosa, mas sim em Cristo Jesus. Então, se eu fui criada em Cristo Jesus, eu tenho um propósito. E esse Propósito Propósito Cash. E o propósito responde o mesmo versículo. A fim de, quando sempre tem essa palavra, a fim de, para quê? Fala de um propósito. Realizar as boas obras. Então, depois que a gente recebe, existe boas obras. Existe não guardar o evangelho pra mim. É agora anunciar aquilo que eu vivi. Porque no 9... Não, acho que é. Não, é no 7. Fala que Deus pode nos usar como exemplo da sua riqueza, da sua insuperável, da sua bondade. Então, quando a gente recebe a graça, a gente também é capacitado a ser um exemplo, sabe? Sim. Pensa, tipo, Deus olhar do céu e falar, cara, ela é o exemplo da minha graça. Olhe pra ela, que você vai me ver nela. Eu quero chegar pra Deus e Deus me falar isso. Vamos, tem que trabalhar muito. A gente quer. Literalmente manifestar Queremos, ele, né? queremos. Com todas as ações, meu. Porque a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Sim, Então a gente precisa ser maduro o suficiente pra manifestar nosso Pai. sim. Então, a Sara acabou de ler o nosso versículo-chave. E... É sério? A gente não precisa nem falar mais, então- né? Então Pode tá ficar aí, Então então tem- versículo-chave. Então, Tem tá. Efésios... 2, do 8 ao 9. Eu Isso li até mesmo. o 10 daí. Que daí eu falei um pouco sobre É. que a gente A também precisa Virgínia Maria anunciar. Algo que eu aprendi com Jesus é que eu nunca posso reter as coisas pra mim. Eu preciso Sim. compartilhar. Porque isso é a diferença entre legado e herança. Porque a herança, ela para em mim, ela passa. Quando eu sou herdeira, a herança é só pra mim. Não passa pra ninguém. Mas o meu legado, ele passa por mim. Entendeu? Ele não para em mim. Então, o dia que eu morrer, eu vou deixar um legado. E qual será o seu legado, entende? Isso me cola muito. O que colocaria na minha lápide? Sabe? Um dia eu perguntei pra minha mãe, ela falou, nossa, olha que pesado. Mas ela me respondeu, ela me respondeu assim, você viu o amor de Jesus. E eu fiquei feliz com isso, sabe? E o que as pessoas, os nossos amigos da escola botariam na nossa lápide, sabe? Qual que é o legado que a gente deixa pra nossa geração? Sim. Será que a gente tem vivido um propósito cash? Será que a gente tem entendido que temos um propósito, uma missão pra cumprir? E de pregar o evangelho. Isso. Verdade. E a vida só vai fazer sentido quando a gente entender que a gente foi criado em Deus e para Ele. Sim. Então é sobre anunciar também. Não é reter pra gente nada. Sim. Então, abrindo um parênteses, né? Outro, né? Que a gente abre um monte aqui. A gente abriu tanto, parece que a gente não fechou nenhum, né? A gente abriu e nunca mais fechou. Calma aí. Fecha. Fecha. Agora.
o Espírito Santo ele tem tocado esses dias muito no meu coração sobre falar a verdade dele, pra que a gente pregue isso, porque assim, ele me revelou que assim, as pessoas elas são como como é que fala? Tipo, empilha um monte de madeira, só que elas estão com a chama quase apagando. E quando você fala do evangelho pras pessoas, fala a verdade, vai lá e acende, deixa maior. Então assim, todos têm um pouco do evangelho dentro de si. Todos buscam a Deus, todos querem a Ele. Só que muitos deles estão perdidos e não sabem o que é isso. Então, precisa alguém ir lá e atiçar o fogo para que ele levante e haja. Sim. Então é isso, o fogo do Espírito Santo tem que ser passado para as pessoas. É porque a partir do momento em que Adão escolheu o pecado, a criação foi marcada com um buraco. E que só Deus pode preencher. Então, a gente precisa entender que todos desejamos Deus. Todos, independente. E inconscientemente todos desejamos Deus. Só que as pessoas, porque não tem ninguém que pregue, como ouvirão sinal quem pregue? Isaías, acho que é Isaías 6. E como ouvirão sinal quem pregue? Então, eu digo, eis-me aqui. Então, envia-me, Senhor. É isso que a gente precisa entender, porque todos buscam a Deus. Só que é porque não existe filhos que estão manifestando Ele, as pessoas estão indo para as drogas, as pessoas estão indo para bebidas. Então, olha a responsabilidade que temos. Porque o reino é pro responsável. Porque o responsável é aquele que tem um espírito fervoroso. Porque, como a Laís falou, se a gente... Vou falando de altar. O altar eu considero como se fosse o nosso coração. Se nosso coração, se nosso altar só tiver cinzas, a gente só vai ter experiências passadas. Mas se nós tiver lenha, o Espírito Santo vem queimar. E quando a gente tem lenha, que é devocional, sabe, renúncia, e que o Espírito queima, a gente começa a manifestar Deus sem falar do nome de Deus, sabe? Então, eu oro muito, Deus, eu quero falar do teu evangelho, mas eu também quero viver o teu evangelho, porque eu não quero falar palavras vazias, eu quero falar palavras com autoridade. E a autoridade vem com viver aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio. Porque a gente mostra no que a gente acredita quando a gente vive aquilo. Então, se eu acredito realmente, preciso viver aquilo. Tudo que a gente acredita, a gente vive aquilo. Se nós acreditamos mesmo que tudo que Jesus fez por nós, será que a gente não tá vivendo um abismo entre o que a gente prega? Então é um confronto tanto pra mim, eu acho que também para as pessoas que ouvem, né? E então a gente precisa ter esse entendimento. Será que a gente tem vivido o que a gente tem pregado? Isso toca, tipo, bastante em mim, porque assim, realmente o Espírito Santo tem me tocado muito nessa parte, contanto que assim, tem um anelzinho no meu dedo, que assim, tem um anelzinho esqueci o meu. Tem um anelzinho que, tipo, algumas pessoas já olharam e falaram, mas o que é isso, tá noiva? Eu falei, tipo, não, eu realmente, eu coloquei esse anel aqui no meu dedo, porque eu queria que fosse um lembrete pra mim, porque ele me ama. Eu coloquei, tipo, eu não vou colocar um anel de namoro na mão... Eu não lembro que mão que é o anel de namoro, mas assim... da música, pois um anel em meu dedo. Aí eu coloquei esse anel no meu dedo e falei assim, cara, eu não quero um anel de namoro. E eu vou colocar na mão direita, porque a mão direita é onde eu tenho mais controle, mas eu quero que você controle a minha vida. Então, tudo que eu fizer, eu quero que o Senhor esteja... Não que eu faça, mas que você esteja fazendo, através de mim. Então, quando eu olho pra esse anel, por estar na minha mão, tipo, eu sempre tô olhando pra ele, eu olho pra ele e eu lembro, ei, prega o meu evangelho, porque tem pessoas que estão com a chama apagada e você precisa acender. Eu vou usar você pra acender essas pessoas. Então, é isso que me chama, isso me toca muito. Cara, vai lá, ó, prega o evangelho, porque o teu vizinho pode estar precisando, é assim. Amém. É isso mesmo. Ame uns aos outros como a ti mesmo. Ame uns aos outros como a ti mesmo. E pregar o evangelho pros outros é uma demonstração de amor, porque eu quero que eles sejam salvos. Só complementando ali o que a Sara disse, em Romanos 10, começando no 11, fala assim: porque as escrituras sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados os mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram, como dizem as Escrituras.
A voz dele se espalhou pelo mundo inteiro e suas palavras alcançaram a terra toda. Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse, eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Então aqui o que eles estavam querendo dizer é que às vezes realmente a gente precisa pregar o evangelho. E existem aquelas pessoas que não vão ouvir. Mas não quer dizer que a gente tem que desanimar, né? A gente tem que perseverar pregando o evangelho. Porque realmente tem pessoas que têm essa sede, mas não sabem o porquê que elas têm essa sede. E daí acabam preenchendo com coisas que satisfazem na hora. Eu acho que pra gente finalizar essa linha de raciocínio, eu termino com uma frase. Tipo, vem no meu espírito seja a sua Bíblia fechada. Quando ela tá fechada, seja você a Bíblia aberta, sabe? Então a gente precisa ser uma Bíblia aberta quando a nossa Bíblia tá fechada. Porque andar com a Bíblia debaixo do braço, até ateu faz. Então é sobre crer, viver e anunciar. Seja a prova viva que Deus existe. Amém. Sim. E pra gente fechar... Meu porque Deus, passou voando. Porque Meu tá pai. acabando o tempo, você consegue falar um versículo para graça? Pra alguém que recebeu a graça? Não, um versículo pra esse tema mesmo. Que, tipo, Graça em resume o geral. tema. Menos, não pode ser o que vocês acabaram de Tá, ler, eu vou ler então Efésios também. Efésios 1. Eu tinha aberto. Só Efésios, galera. Eu me baseei mais em Efésios. Eu amo Efésios. Deixa eu Pegar o meu. Tá, calma aí. Tá pra cá. Isso. Eu achei que eu falaria de alguém que recebeu graça. Mas acho que o exemplo, mesmo que não tá na Bíblia, né? Nós somos, né? Que recebemos a graça. Mas eu gosto muito da mulher que foi pega em adultério. Que Jesus falou assim, cadê os teus acusadores, né? Que eles queriam apedrejar por causa da lei. Mas Jesus veio e mostrou que não era assim. E ele falou assim, vai e não peques mais. Só que ele também disse que onde não há mais quem te condene. Então, existem dois aspectos aí. Jesus disse não há quem condene porque perdoou. Mas vai e não peques mais. Então, existe um meio que a gente viver no mundo sem pecar, que é pela graça. E eu quero ler, acho que Efésios 1, deixa eu ver aqui, 11. Essa Bíblia tem uma letrinha tão pequenininha que eu tô cega, gente. 11 ao 12. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e fez com que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glórias por meio da sua graça. Ou seja, tipo, a gente... Na minha versão fala que por meio da graça, aqui não falou. Mas, então, nós fomos chamados pro louvor da sua glória por meio da graça, quando a gente vive uma vida em santidade e em obediência ao Senhor. O versículo que tocou é Salmo 63, 3, que fala, porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. Então, isso fala realmente sobre a graça dele é melhor que minha vida. Tipo, tá nítido aqui o que fala. E quando a graça dele está em mim, eu louvo a ele em tudo que eu fizer. Então, é isso, tipo, é curto, é pequeno, mas simples, é uma verdade objetivo. que dá pra você lembrar, decorar e viver essa partezinha aqui, né? Esse Principalmente versículo, viver, né? Viver. Então, assim, é pequeno, porque tua graça é melhor que a vida e os meus lábios te louvam. Guarda aí no coração. Aleluia. É Salmos? Salmo 63, 3. Salmos 63. Vão lá na Bíblia. Risca! Risca aqui, Não, ó. risca. Bota aqui Aquela com aquela marcação, Marca-texto. Com aquela caneta Anota purpurinada no que veio de caderninho. Chernobyl, Tem um pega caderninho, aquela lá galera. que brilha É verdade, bem, é ó. importante ter um caderninho. Eu tô no meu, sexto aqui, caderninho ó. com o Aqui, José. ó, Isso, caderninho, Tô no caderninho. segundo só, galera. Eu tô no sexto, mas foi muito difícil chegar até aqui, sabe? Esse ano foi um ano difícil pra mim. Eu quase parei no quinto, mas o Senhor me sustentou com essa graça. E agora eu tô no sexto caderno pra honra e glória do Senhor. Uau. Só que são cadernos pequenos também, né, gente? Ah, tá. São assim, ó. Tipo, eu tenho acho que uns 2 igual desse da Laís, mas tem uns menorzinhos. E glória a Deus por isso. Amém. E é isso? É isso? Foi uma honra, gente, Um prazer. estar aqui. E Foi mesmo. eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Parabéns por esse podcast, por esse posicionamento. E que o Senhor venha direcionando cada passo e cada pessoa pra estar aqui. E eu creio que tocará muitas vidas esse podcast. E eu Amém. espero que você que está ouvindo se mexa e vai ter um posicionamento, tá? Aleluia. Você que está ouvindo. Já aqui, ó, vai. Ó. Não, brincadeira, galera, porque é o Espírito Santo que convence, não a gente. É. Então, Mas se que o Espírito Santo te convença que você tem um posicionamento. Isso. De qualquer forma, é assim que vai acontecer. Mas,
Eu queria agradecer a vocês por Obrigada. estarem aqui, né? Foi uma Um honra. prazer. Tirar um tempinho. Foi uma honra ter ouvido e ter podemos dizer, ter puxado o conhecimento de vocês, no caso, né? Aprendeu Adquirido com- aprender sabedoria. mais. Aprendemos bastante, né? É. Com quem fala bastante, né? E já Glória a temos. Deus. E todas as sexta-feiras temos podcast, né? Aê! Glória a Deus. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Ó, com não é temas- sextou de ir pra baladinha, sextou de ouvir podcast É pra isso É, aí. é. E principalmente Não o conheço, propósito. propósito, Não é qualquer, não é É. qualquer podcast. Por quê? Por quê? Porque a vida tem um propósito. Propósito. Aleluia. É isso aí, galera. Aleluia. Novo slogan do propósito. Nossa, que é- Porque a é, vida tem um propósito. Sempre no final boa, da hein? fala, tudo encaixa, galera. Tudo É. encaixa. Perfeito. Tudo conectado. Glória a Deus. Conectados. É, Do Fica 2 às ligado, ó. quinta-feira às 6 horas da tarde. Glória a Deus. Viu? Na Olha, rádio Resgate. Abaixa o aplicativo, entre no site. Se você não tem o aplicativo, então bora lá. Bora lá? Glória a Deus. Beijo. Conseguimos? Beijo. Isso aí. Mais um podcast finalizado.